Podemos? Podemos? Então é o seguinte, a gente vai ver o algoritmo dos tijolos, certo? Uma versão simplificada daquele. Esse algoritmo que a gente vai mostrar, a gente vai começar hoje, ele foi a base para aquele que a gente usou e nós pegamos essa base de um vídeo no YouTube, se vocês pesquisarem, pode ser que vocês encontrem, de um professor americano que ele deu esse algoritmo em um curso de férias lá na universidade dele, certo? Sendo que como a gente vai se concentrar na aplicação dos tijolos, nós vamos criar a superfície no Rhino, né? A gente começou a aula dizendo que vocês vão ter que fazer tudo no Grasshopper, e realmente vão ter que fazer, mas como a gente quer ver só a parte dos tijolos, para a gente não perder tempo, vamos criar a superfície no Rhino e importar, certo? A mesma coisa que vocês fizeram no trabalho. Então façam uma superfície qualquer. Eles vão ter que fazer a curva no Grasshopper. O trabalho de vocês vai ser tudo no Grasshopper, certo? Aqui a gente está fazendo só para concentrar na parte dos tijolos. Vou dar um loft. Pronto. Então a superfície aqui qualquer. Tem que pegar o... Olha só que dá desde o começo. Fizeram a superfície? Então a primeira coisa, a gente vai importar essa superfície. A gente já falou sobre isso no início da aula. Os componentes para importar elementos do Rhino estão aqui, são esses hexágonos. A gente já tinha falado que era esse aqui, ó, superfície. Vocês podem clicar 2 vezes aqui e digitar surface também. É o hexágono. Nós vamos setar a superfície, botão direito. Aqui. Tudo bem? A gente vai começar o algoritmo agora definindo as linhas que são os níveis dos tijolos, certo? Tem um componente aqui que é o contorno. Esse aqui, ó. Observem que tem mais de um. Esse aqui é o contorno de curva, esse aqui é o de superfície, B-Wrap, Mesh. É esse aqui, certo? Contorno. Esse que parece um... É um retângulo com várias linhas, o ícone. E o que é que ele pede? Ele pede uma forma. Um ponto, uma direção e uma distância, certo? A forma é a superfície. Vou ligar lá. A distância é a altura dos tijolos, certo? Então vou criar aqui um slider. Vou digitar 5, que era o padrão que a gente estava usando, então ele vai fazer de 0 a 10. Distância. Então ele já fez aqui, ó, as linhas. Vou clicar aqui nessa opção para ele visualizar só o que está selecionado. Está aqui as linhas, certo? Ele vai criar linhas de acordo com essa distância. A direção, se vocês passarem o mouse em cima, ele diz lá, ó, 001, ou seja, para cima. E é o que a gente quer. Se a gente quisesse a direção no eixo X, se a gente digitar aqui X, vetor em direção ao eixo X, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer linhas verticais, certo? Ele está criando com essa distância aqui, ó, no eixo X. Certo? Se eu quiser colocar qualquer eixo, é só trocar aqui. Só que o que eu quero é na vertical mesmo, né? Então não precisava nem
criar esses componentes de vetor, porque por padrão é no eixo Z mesmo, certo? Mas, se por acaso vocês precisarem, vocês já sabem que é possível setar essa direção, certo? Clicando 2 vezes, se quiser no eixo X, digita X, Enter, aí ele vai colocar o vetor em direção ao eixo X, eixo Z, eixo Y, e se quiser um vetor com a direção qualquer também é possível criar, certo? Pronto, agora a gente precisa posicionar os tijolos em cada nível. Vocês lembram de algum componente do algoritmo passado que a gente divide a curva em uma quantidade X de elementos? Divide, né? Então, se a gente pegar cada nível e dividir em uma quantidade de pontos e posicionar os tijolos lá, já começa a funcionar. A gente vai fazer dessa forma, porém, a matemática por trás era para a gente pegar o comprimento do tijolo, pega o comprimento da curva, divide pelo comprimento do tijolo, e a gente tem a quantidade de pontos que era para dividir, certo? Mas a gente vai fazer assim, só para visualmente a gente começar a ver os tijolos e depois a gente aprimora. Então, componente divide curve, que a gente já usou no algoritmo passado. A saída aqui do componente contorno são as diversas curvas, certo? Se a gente colocar aqui um painel, vocês vão ver aqui, ó, que ele tem várias curvas, certo? E aí tem uma pergunta que ninguém fez ainda, mas para quem é curioso já começa a observar que aqui a gente tem um fio que ele é simples. No algoritmo passado a gente chegou a ver fios duplos e aqui a gente tem um fio duplo tracejado, certo? O que que significa cada fio desse? Se eu tiver apenas um elemento saindo do componente e entrando no outro, o fio é simples. Se eu tiver uma lista, um conjunto de elementos saindo, ele é duplo, contínuo. Se eu tiver sublistas, que esse é o caso, eu tenho sublistas com um elemento em cada, eu tenho fio tracejado, certo? Daqui a pouco vai aparecer uma ligação com fio contínuo, eu vou mostrar aqui no painel a diferença. Mas a gente vai falar várias vezes sobre isso, aí vocês vão entender melhor, certo? Só para vocês observarem que tem diferença aí nos fios, e aí com o tempo vocês vão entendendo melhor. Então aqui a gente tem um conjunto de linhas, né, de curvas, e é o que a gente vai passar para cá, ó. O input, a entrada do divide, são curvas. Por padrão, o count, que é a quantidade de pontos que eu estou dividindo, é 10. Então ele está dividindo todos os níveis em 10 pontos, certo? Se a gente criar aqui um slider e colocar no count, a gente pode aumentar a quantidade de pontos, certo? Então aqui a gente pode definir a quantidade de níveis, a distância entre os níveis, e aqui a quantidade de pontos em cada nível, certo? Agora nós vamos posicionar as caixas, né, os paralelepípedos nesses pontos, centrados nesses pontos aí. Novamente, esse algoritmo é uma versão simplificada, certo? A gente vai começar a ver os blocos lá, depois a gente vai aprimorando. Componente para a gente incluir os paralelepípedos se chama, o que a gente vai usar, né? Center box. Box. Supermercado. Por que center box? Ele pede como entrada um ponto central e as dimensões no eixo x, y, z, certo? Então é uma caixa centrada em um ponto. Center box.
Tudo bem? Quais são os pontos? São esses aqui. Certo? Então, aqui, ó. Ele já incluiu aqui as caixas. Que por padrão, se vocês passarem o mouse no X, o valor é 1. Se passar no Y, o valor é 1. No Z é 1, ou seja, são cubos, certo? Com dimensão 1, 1, 1. E agora o que a gente vai fazer é definir esses valores, certo? Essas dimensões. Qual é o valor da altura dessas caixas? Para ficar coerente aqui com o algoritmo. 5, né? Só que nós vamos criar um slider aqui com 5? Não, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai ligar aqui, ó. E ficar automático. Só que, ou na altura, não é no X. É no Z. Só que não funcionou, né? Ele está sobrepondo, ó. Não deveria. Por que ele está sobrepondo? Porque o center box, essas dimensões x, y, z, o que é que ele faz? Eu tenho um ponto central e esse 5 ele está criando 5 para cima e 5 para baixo. Então está dobrado. A dimensão aqui, na verdade, não está sendo 5, está sendo 10. Então o que é que a gente vai fazer? Clica 2 vezes, comando division, operação de divisão mesmo, certo? A gente vai dividir aquele 5 por 2 e vai entrar lá no Z. Então 5 por 2 é quanto? 2,5 vezes 2, 5, certo? Então sempre que eu alterar lá no slider, se eu variar para 6, dividido por 2, 3, multiplica por 2, 6, ele volta a ser 6, certo? Então division. O A é o que a gente vai dividir. O B é o valor, que no caso é 2, que a gente pode clicar com o botão direito e digitar 2. Certo? E aí nós vamos ligar aqui no Z. E funcionou. Tá? Clica botão direito no B, set data item, coloca 2. Outra opção é o seguinte, vocês podem criar um painel, clica 2 vezes no painel, digita 2, e aí vocês podem ligar aqui. Então vocês estão visualizando o valor 2. Certo? Tem outras formas. Vou apagar aqui. Eu já digitei aqui o valor 2, né? Só que ele está oculto. Eu tenho que sempre colocar o mouse em cima para saber o valor. Se eu quiser visualizar, eu posso clicar aqui no B. Extract Parameter. Extrair parâmetro. O que é que ele vai fazer? Ele vai criar aqui um componente. Que dentro dele tem o valor 2. Só que ele está visualizando o B. O que é que a gente pode fazer? Botão direito. E digita 2, isso aqui é só a identificação dele, não quer dizer que o conteúdo dele é 2, certo? O que diz que o conteúdo é 2 é esse set data item aqui. Só que se eu digitar 2 lá, eu tenho a visualização, certo? Então tem várias formas da gente setar esse valor 2. Escolha a sua. Um slider, alguém pode ir, vou botão direito, digitar 2, ele vai criar um slider de 0 a 10, setado no valor 2, só que isso não é legal porque vai um usuário desavisado e muda lá o slider, e aí vai perder a lógica, né? Não é para dividir por 3 nem por 4, é para ser por 2. Então nesse caso é para ser um valor fixo mesmo, certo? Vocês têm que pensar sempre que o slider ele foi feito para você mexer e gerar variações. Se tem um valor que é para ser fixo, não usem o slider. Tudo bem? Então agora se a gente variar aqui, ó, o 5, ele está todo coerente, tudo automático. Certo? Um em cima do outro. Agora,
As outras dimensões a gente vai criar aqui sem muito critério, certo? A gente vai criar um slider e vai mexer para ele ficar aproximado, certo? Depois a gente vai ver como criar realmente o valor correto. E a gente vai fazer o mesmo para a profundidade. Aqui. Todo mundo acompanhando? Pessoal, novamente, não decorem os componentes, entendam a lógica, certo? O que é que a gente fez? A gente tem uma superfície, a gente dividiu em níveis, a gente subdividiu essas curvas, esses níveis em pontos e posicionamos caixas nesses pontos, certo? Centrados nesses pontos. E agora a gente está ajustando as medidas, as outras, certo? Por enquanto, essa lógica das medidas do comprimento está aleatório, está lá tudo no visual. Não é para ser assim, certo? Sim. Então, no caso aqui, ó, estou setando 3, mas a medida lá é 6, certo? Agora, tem alguns problemas aqui, certo? Além da questão das medidas do comprimento que não está amarrado. Quais são os problemas? Eles estão empilhados, né? Não vai dar tempo da gente falar sobre isso hoje, a gente vai deixar para a próxima aula. Mas outro problema é o seguinte, se vocês forem para a visão de topo, vocês conseguem ver algum problema aqui? Os tijolos têm a mesma orientação, né? E eles deveriam seguir a forma, certo? Todo mundo entendeu? Enxergaram isso? Então tem um componente agora. Todo mundo chegou nesse ponto? Pessoal, o que a gente vai fazer agora é o ajuste para os tijolos seguirem a superfície, certo? A curva. Por enquanto a gente não está ajustando o comprimento dele, certo? Então vai ser manual. Se eu alterar aqui, ele vai entrar no outro, vai ser... Né? A gente vai ajustar... Assim, ele não vai afastar automático para caber. Isso a gente tem que pensar nessa lógica ainda. É o seguinte, pessoal. Oi? Vocês setaram o valor, né? Set data item aqui no B. Aí depois, para extrair, não precisava extrair não, certo? Ele está funcionando. É só para visualizar o 2. Extract Parameter. Clique com o botão direito no B. Só que ele fica com B, né? Dentro dele é 2. Para mudar para B, clique com o botão direito e muda aqui em cima. Aí. Agora, não quer dizer que esse 2 não é a representação do valor que está guardado lá. Ele é só um texto, sabe? Só para facilitar a visualização. Vamos lá, pessoal. 9 horas já. Vamos só ver esse outro detalhe e a gente continua na próxima aula. Na verdade, a gente continua na terça-feira, né? A próxima aula é a apresentação. Tem um componente aqui, ó. Cliquei 2 vezes. H-frames. Não é H-frame, é o H-frames, certo? É com S. Vai aparecer 2 opções. Coloque com S. H-frames. O que é que o H-frames pede? Ele pede uma curva e uma quantidade de pontos. Vamos comparar aqui com o divide curve. Divide curve ele pede uma curva e pontos também, certo? Então a curva que a gente vai passar são os níveis. Percebam, ó, que ele cria planos aqui orientados. Ó, esses planos eles seguem a orientação das curvas, certo? Só que eu quero essa mesma quantidade aqui de planos. Eu quero definir a quantidade de pontos.
Então é a mesma coisa que a gente fez com o divide, a gente está fazendo com H-frames. Certo? Qual é a diferença de um para o outro? O divide curve ele gera pontos. Ele não gera uma direção, ele não define direção, certo? São só pontos. Por isso que quando nós posicionamos as caixas, elas não estavam orientadas. O H-frames ele gera pontos orientados, planos orientados, certo? Então, se a gente ligar agora, ao invés do divide curve, o H-frames lá no center box, as caixas agora sim estão orientadas, certo? Seguem as curvas. Tudo bem? E para que serve agora o divide curve? Para nada, né? A gente apaga. E aí vem aquela pergunta que eu falei em uma aula anterior, que sempre alguém pergunta, eu não vou esperar alguém perguntar, professor, mas o que é que vocês fizeram com o divide curve? É para mostrar que não deve ser feito com o divide curve. Só que o divide curve ele é útil em outras situações, por exemplo, no algoritmo anterior, certo? Então o objetivo foi mostrar a diferença entre os dois. Tudo bem? Pessoal, o que falta agora é a gente criar a lógica da quantidade de tijolos e a alternância, certo? Desalinhar eles. Isso a gente vai ver na aula seguinte. Tudo bem? O que é que vocês acharam do Grasshopper?